Esse também foi o ano em que o Supremo, lá em março, se bem me lembro, deu a sua compreensão sobre o foro por prerrogativa de função e manteve no Supremo as ações contra parlamentares. Isso é algo extremamente relevante nesse contexto que nós discutimos aqui de confronto com a política. O Supremo ter esse poder em suas mãos de processar e investigar os políticos, e essa é a minha aposta. A gente já está vendo aqui nessas últimas semanas operações da Polícia Federal contra parlamentares. O Tomás mencionou o orçamento secreto. Para mim, o ano que vem vai ser marcado por essas operações em relação ao orçamento secreto e responsabilização de parlamentares. E aí o Supremo consegue, com esse poder que tem, também gerar algum tipo de pressão sobre o Congresso Nacional. E a gente criticava muito isso, né, Diego? Dessa forma errática do Supremo lidar com foro por prerrogativa de função, mas a gente vê agora o porquê. E também é político, não é jurídico. E aí a gente consegue entender por que o Supremo ainda mantém esse tipo de poder sobre o Congresso Nacional. Pois é, mas o reconhecimento de que tinha uma leitura política do Supremo nesse tema, ele acho que é antigo, mas antes era uma leitura de que essa não é a minha missão. Eu me misturo demais com a política ordinária, me misturo demais com a conjuntura quando eu viro um tribunal de primeira instância para julgar todo e qualquer político relevante, às vezes irrelevante, mas vai tudo parar aqui. E essa era, por exemplo, o Celso de Mello, tinha uma postura historicamente crítica à amplitude do foro, o próprio Barroso tinha uma postura crítica. Então, era uma leitura política no sentido de que essa não é a visão, a missão do tribunal, então vamos reinterpretar aí nossa jurisprudência nesse sentido. É que agora continua sendo política, mas é num outro sentido que é melhor eu ter essas chaves dessas portas na minha mão, é melhor eu ter esse poder, essa espada sobre os parlamentares. E até mais do que isso, né, Diego? Eu lembro do ministro Barroso, ele falava isso de forma reservada, e depois talvez tenha até dito isso publicamente, mas o processo criminal fazia com que os ministros entrassem num conflito grave. A gente lembra, havia um conflito entre ministros do Supremo, especialmente em julgamentos criminais. Sem E dúvida, um pouco de tirar o foro do Supremo era para resolver esse problema. E o que nós vemos hoje é a pauta criminal que une esse grupo, né, que une esse coração do Supremo, que é composto por Dino, Alexandre, ministro Gilmar, Toffoli. É isso não, que os une. e desune, né, Felipe? Une no sentido de que tem uma maioria que fala esse poder tem que ficar com a gente, mas vai desunir no caso concreto sempre. É ilusão achar que um tribunal que decide o destino de políticos, né, não só das políticas que eles criam, não vai entrar em brigas internas sérias quando tiver que decidir esses casos, né, às vezes de altíssima magnitude, envolvendo, A não né, ser que a intenção, Diego, seja a política de falar, precisamos dar uma resposta. E aí esses processos entram nesse contexto. E aí eles estarão unidos. No passado, nos julgamentos criminais, não precisava dar resposta a nada institucionalmente, nem de conflito de poderes. Era uma resposta à sociedade, né, de pensar o Supremo como uma fonte de impunidade. Esse Supremo quis dar essa resposta para a sociedade, mas não precisava dar uma resposta para o Congresso. Esse Supremo de agora está unido nessa resposta ao Congresso e à política. mas ao usar o foro dessa forma e ao claramente sinalizar que é isso mesmo, esse é um instrumento nosso nessa relação com o Congresso, eu acho que cria uma suspeita permanente, mesmo que injustamente aplicada a esse ou aquele caso, de que, no fundo, não é o direito penal que está determinando os votos, muitas vezes, mas é essa leitura de cenário. Isso, às vezes, vai ser lido como vontade demais de punir, às vezes como vontade de menos. Esse é o preço do tribunal ter esse poder que está criando para si. Isso para mim, é um cálice envenenado. Eu acho que o tribunal que decidiu abraçar de vez isso como uma das ferramentas no seu cinto de utilidades aí para lidar com o Congresso, vai pagar o preço de uma suspeita permanente sobre esse poder.